no ano de 1983, que a Konami lançou nas galerias de fliperamas japonesas Rockin' Rope, um jogo de plataforma que inesperadamente iria se tornar um dos primeiros títulos de grande sucesso da empresa, sendo historicamente o primeiro jogo de ação de fio da história. Projetado por Tokuro Fujiwara, a aventura que se passa em um cenário pré-histórico tem como protagonista um arqueólogo, que é munido de um arpão para auxiliar nas escaladas, e uma lanterna para confundir os dinossauros e homens das cavernas, tem como objetivo alcançar a Fênix dourada no topo de cada cenário para então devolver suas penas perdidas. Anos mais tarde, na tentativa de criar uma versão expandida deste jogo, Fujiwara usa como base a mecânica de fio do personagem para criar Top Secret, um jogo de ação e plataforma com rolagem lateral, onde o jogador controla um soldado incapaz de realizar saltos por menor que sejam. Para compensar esta proposital limitação, o personagem é equipado com um braço biônico que, além de permitir o deslocamento em 8 direções distintas, é também usado para coletar itens de forma mais ágil. Lançado pela Capcom em março de 1987 nos arcades nipônicos, o título apresentava uma história que se passava 10 anos após uma guerra mundial entre duas facções. O objetivo do jogador é infiltrar-se em uma base inimiga para frustrar o plano do adversário em lançar um míssil e lutar contra o chefe final, que é protegido por guarda-costas armados. Originalmente sem nome, na versão japonesa o herói era descrito como pertencendo a uma unidade de comando especial, situação que iria mudar com o lançamento da versão ocidental em junho de 1987 nos Estados Unidos, quando passaria a ser chamado Super Joy. O motivo para tal mudança foi a crença errônea de que Top Secret, ou melhor, Comando Biônico, como passou a ser chamado no ocidente, e vocês já vão saber o porquê, era uma continuação de Comando, jogo este que havia sido lançado 2 anos antes e que tinha como protagonista o soldado de nome Super Joy. Duas características contribuíram para esta confusão. Comando Biônico apresentar a mesma temática de guerra vista no título de 1985 e o fato de Tokuro Fujiwara ser o desenvolvedor de ambos os jogos. Com relação a Capcom mudar o nome de Top Secret para Bionic Commando, um dos motivos foi evitar possíveis problemas de direitos autorais com uma das maiores produtoras de arcades da época, que em 1986, ou seja, um ano antes, havia lançado um título de mesmo nome. Top Secret da Exidy tratava-se de um jogo de direção, onde no controle de um veículo o objetivo era coletar armamentos variados nas pistas, para só então destruir obstáculos e inimigos. Como podem ver, uma temática e jogabilidade totalmente diferente da apresentada no jogo da Capcom, que pouco tempo depois passa a ser adaptado para diversas plataformas caseiras. Dos jogos apresentados nesta lista, quero falar em especial sobre duas versões. A primeira delas é a adaptação para o Famicom, ou Nintendinho como ficou conhecido aqui no Brasil, que mesmo baseada no arcade apresentava uma narrativa extremamente diferente. Nesta versão para 8 bits, a história se passa em uma linha do tempo alternativa, onde o nazismo não foi completamente erradicado após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Isso permitiu ao exército imperialista desenvolver na década de 1980 o projeto chamado O Albatroz, que, posto em prática pelo generalíssimo Kilt, tinha como parte do plano ressuscitar o líder do regime alemão das décadas de 1930 e 40. Com esta narrativa, a Capcom enfrentou dificuldades para o lançamento no ocidente devido à censura antinazista da época. Para contornar as barreiras impostas, a empresa realizou alterações como a substituição de símbolos e mudança de nomes, apesar da aparência dos personagens terem permanecido as mesmas da polêmica versão japonesa. A história também passou por mudanças, com Super Joy, que na versão arcade era o protagonista, sendo agora uma vítima a ser resgatada pelo combatente Led Spencer. Neste momento fiquei um pouco confuso, pois no manual do jogo original escrito em japonês o personagem é chamado Red Spencer, e não Led Spencer. Isso me fez acreditar na possibilidade deste nome ter surgido por um erro de tradução, pois nos anos de 1980 e parte dos 90, falhas desse tipo eram comuns nos jogos da Nintendo, que tinha pressa em localizar seus títulos para o ocidente do japonês para o inglês. Na busca de solucionar esse mistério, tomei o manual em japonês como ponto de partida e me aprofundei nas pesquisas sobre o personagem. O que descobri foi que, como soldado das Forças Armadas dos Estados Federais da América,
Red Spencer teve seu braço esquerdo arrancado por uma granada durante uma missão. A tragédia, que interrompe de forma drástica sua carreira militar, abre caminho para ser a primeira cobaia humana a testar uma tecnologia biônica desenvolvida pela TASC, a divisão de inteligência militar da FSA. Enquanto participava do projeto durante sua licença para reabilitação, Spencer recebe o codinome Research and Development One, sendo esta a origem de seu apelido Red, com muitos passando a chamá-lo Red Spencer a partir de então. No Ocidente, esta grafia foi usada pela primeira vez na localização do jogo em inglês para Game Boy, com esta versão se destacando por apresentar uma aparência mais futurista, com Spencer usando uma espécie de blindagem e roupagem vermelha por debaixo da proteção. Devido à paleta monocromática do portátil, que só é capaz de mostrar 4 tons de cinza, tais detalhes visuais só podem ser conferidos na capa do jogo. Na adaptação lançada em janeiro de 2000 para o Game Boy Color, vemos um jogo que, apesar de usar elementos de títulos anteriores, apresenta algumas diferenças bem interessantes, como a história que se difere da série, opção de escolha entre um personagem masculino ou feminino e a possibilidade de usar um inédito rifle de precisão para eliminar inimigos distantes em momentos pontuais. Em agosto de 2008, é lançado Bionic Commando Rearmed. Este jogo, que nada mais é do que um remake aprimorado da versão lançada em 1988 para o Nintendinho, serviu de introdução para o título, que seria lançado em 2009 no PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Foi nesta versão que o nome Nathan Spencer apareceu pela primeira vez, sendo mostrado no manual do jogo. A partir daí, o apelido Red, seguido do nome Spencer, foi substituído por Nathan Spencer. Em fevereiro de 2011 é lançada uma sequência de Rearmed, trazendo uma característica nunca antes vista na franquia. Pela primeira vez, o personagem era capaz de pular entre pontos, ao invés de depender somente do braço biônico. Por fim, em novembro de 2015, a Capcom lançou a coletânea composta por 5 CDs, contendo a trilha sonora de todos os jogos da franquia. Não poderia terminar este vídeo sem mostrar a vocês algumas curiosidades que achei bem interessantes, a começar pela série de livros World of Power. Essas publicações, lançadas no início dos anos 1990, tinham como objetivo atrair crianças que jogavam videogames. Cada publicação era focada na história de um personagem específico, com dicas sobre o jogo sendo disponibilizadas ao final de cada capítulo. Importante saber que nenhum dos livros são canônicos para suas respectivas séries, devido às enormes liberdades narrativas tomadas pelos escritores que se afastavam bastante da história original. Um ótimo exemplo é a origem do braço biônico de Nathan Spencer, que na história original teve seu membro arrancado por uma granada em uma missão, sendo que no livro é dito ter sido atingido por uma Shuriken Ninja, com o personagem caindo do 20º andar em uma piscina. Outra curiosidade interessante diz respeito às políticas da Nintendo of America sobre conteúdo aceitável, que, apesar de rígidas, não percebeu que a foto do vilão principal ao final do jogo permaneceu a mesma da versão japonesa censurada no ocidente. A nível de informação, Comando Biônico para NES foi o primeiro jogo deste console a fazer uso do xingamento damn, em uma época onde a classificação etária nos jogos ainda não existia. Devido à falta deste controle, que só foi criado em fevereiro de 1994, a palavra foi usada em diversos outros títulos para o Super Nintendo na geração 16 bits. Com relação ao sucesso da franquia, a Game Machine listou o Comando Biônico em sua edição de 15 de abril de 1987 no Japão como a 5ª unidade de arcade de mesa mais bem sucedida do mês. Em 1989, no Reino Unido, as versões lançadas para PCs pela US Gold venderam em torno de 70 mil cópias, tornando-se o lançamento mais vendido da Capcom até aquele momento. Por fim, a trilha sonora do jogo foi eleita como a melhor da era 8 bits na Golden Joystick Award de 1989. Dito isto, vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe a todos e fui!